Para quem não sabe, a dupla Milli Vanilli é a dupla musical que fez maior sucesso no mundo todo no final dos anos 90. Só que tinha um único problema: eles não sabiam cantar, eles não cantavam nada. E mesmo sem cantar nada, eles enganaram todo mundo e ganharam um Grammy de melhores artistas revelação. Em cima de quem? Dos trouxa aqui que acreditavam que os caras cantavam alguma coisa. E é essa história bizarra que a gente vai contar hoje e vamos descobrir por onde anda a dupla Milli Vanilli, por onde andam os vocalistas da dupla Milli Vanilli. Então eu nem preciso dizer, né? Fica até o final desse vídeo que essa história é boa. Nos anos 90, a música pop internacional era dominada por artistas grandiosos que até hoje não foram superados, como Michael Jackson, Madonna e Prince. Só que no finalzinho dos anos 80 aparece uma dupla que sacode o cenário musical e emplaca sucesso grandioso. Era a famosa dupla Milli e Vanilli. E essa banda era formada pela dupla Rob Pilatus e Fábio Morvan, que eram jovens, bonitões, carismáticos e conquistavam corações. E eles se apresentaram no cenário musical como cantores e compositores. E logo conquistaram todo mundo com os hits que eles iam emplacando um atrás do outro. E já de cara o primeiro álbum dos caras, Girl, You Know It's True, já meteu logo sucesso no mundo inteiro, em tudo que era parada musical. Esse álbum sozinho vendeu mais de 20 milhões de cópias e a música que era também o tema do álbum, né, Girl, You Know It's True, ficou nas paradas de sucesso por semanas. E o sucesso da banda, meteórico, né? Os caras foram lá pras cabeças, começaram a ganhar um prêmio atrás do outro e tal, até que em 1990 eles ganharam um prêmio Grammy de melhor artista revelação, um dos prêmios mais importantes do cenário musical do mundo inteiro. E as músicas dos caras, além de serem boas, faziam parte de trilha sonora das novelas brasileiras dos anos 80 e 90, como por exemplo Salvador da Pátria e Top Model. E o Milli Vanilli estava lá, brilhando, absoluto, no topo do mundo. Só que por trás do palco, por trás das câmeras, tinha um segredo cabuloso que envolvia essa dupla de cantores. Na verdade, eles nunca cantaram nada, só faziam playback. E as vozes por trás das músicas, que em tese deveriam ser vozes de uma dupla de cantores, eram feitas por 5 pessoas, 3 cantores homens e 2 cantoras mulheres. 5 pessoas cantando e os 2 bonitão metendo playback como se fossem eles. Os cantores de verdade por trás das músicas do Milli Vanilli, as vozes por trás das músicas, eram na verdade Charles Shaw, John Davis, Brad Howell e as irmãs Judy e Linda Rocco. Mas por que cargas d'água alguém ia ter a brilhante ideia de meter um golpe desse, achando que ia dar certo por muito tempo? Na verdade, na segunda metade dos anos 80, um produtor musical chamado Frank Farian resolveu montar uma banda para cantar umas músicas bacanas de pop. E essa banda era formada pelos 5 vocalistas que a gente já falou aqui, né? O Charles, o Brad, o John e as 2 irmãs, a Judy e a Linda Rocco. Só que o Frank, que era esse produtor musical, chegou à conclusão que a aparência dos 5 não era uma aparência interessante. Eles não tinham um perfil vendável para o mundo da música. E aí, neste contexto da tentativa de montagem de uma banda, havia também 2 bailarinos, o Rob Pilatus e o Fábio Morvan. E o que o empresário Frank percebe? Que o Rob Pilatus e o Fábio Morvan, além de dançarem muito, eles tinham presença de palco, eles tinham
carisma, eles eram bonitos, ou seja, eles tinham tudo para brilhar, só não tinham voz. Então o que o empresário faz? Bota os dois para serem o rosto da banda Milli Vanilli e pega os 5 cantores de verdade e jogam para trás do palco. Bota a dupla para fazer playback e esconde a galera que cantava de verdade. Só que ninguém esconde um segredo desse por muito tempo. À medida que a banda foi fazendo sucesso, isso foi gerando uma insatisfação imensa nos cantores de verdade, que se ressentiam da falta de reconhecimento pelo talento deles. E por outro lado, a dupla de vocalistas Fábio Morvan e Rob Pilatos também começaram a achar que eles deveriam cantar de verdade, afinal de contas, eles eram o Milli Vanilli. E não demorou muito para a insatisfação virar rumores, para os rumores virarem uma fofoca generalizada e para essa informação chegar aos ouvidos de todo o cenário musical. Como a situação ficou insustentável, o empresário Frank foi lá e admitiu a fraude. Quando ele admite essa fraude, em 1990, isso foi um dos maiores escândalos da indústria musical até hoje. Poucas vezes a gente teve uma situação mais constrangedora e escandalosa do que a fraude por trás da dupla Milli Vanilli. Eles perderam patrocinadores, eles perderam contratos e eles perderam o Grammy, que teve que ser devolvido. O Rob Pilatos e o Fábio Morvan tentaram reconstruir a carreira deles, mostrando que eles também sabiam cantar, mas nunca deu muito certo. O Rob Pilatos não conseguiu lidar com a vergonha e a humilhação de tudo que aconteceu. E 8 anos depois da fraude ser descoberta, em 1998, ele morre de overdose, aos 32 anos de idade. O parceiro dele, Fábio Morvan, diz que, na verdade, ele não morreu de overdose, ele morreu de tristeza porque não conseguia digerir tudo que havia acontecido com eles. O Fábio está vivo até hoje, segue um projeto independente, tem inclusive um canal no YouTube, quem quiser é só procurar Fábio Morvan, e tenta cantar, se apresentar, enfim, tenta seguir uma carreira dentro da área musical. Ele virou, inclusive, empresário da área musical. Só que a carreira dele como cantor nunca mais foi a mesma e até hoje não deslanchou. E os 5 cantores de verdade por trás das músicas do Milli Vanilli também tentaram reconstruir a carreira deles e criaram uma banda chamada The Real Milli Vanilli, que numa tradução livre seria mais ou menos assim: os Milli Vanilli de verdade. Só que essa banda também não foi muito pra frente, apesar do talento vocal deles. Até porque a verdade é que esse carimbo de terem participado da maior fraude da indústria fonográfica do mundo vai acompanhar todos os envolvidos para o resto da vida. Então vai ser muito difícil se livrarem dessa pecha e reconstruírem uma carreira na área musical. E como o nosso canal se chama Direito de Leve, sob a ótica do direito, será que o empresário e a dupla de cantores cometeram algum crime? Excelente pergunta, jovem! E é isso que nós vamos ver agora. Sob a ótica do direito brasileiro, existem alguns crimes que talvez daria para enquadrar tanto o empresário quanto a dupla de cantores Rob Pilatos e Fábio Morvan. O primeiro deles seria o crime de estelionato, 171 do Código Penal. Afinal de contas, eles induziram as pessoas em erro para obterem uma vantagem indevida: dinheiro, fama, sucesso e um Grammy. Sob a ótica do direito brasileiro, eles também poderiam responder, por exemplo, pelo crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Mas por que falsidade ideológica? Porque a falsidade ideológica é quando a gente esconde alguma informação em algum documento ou faz alguma declaração em algum documento que seja falsa, cujo conteúdo seja falso, com o objetivo de ter alguma vantagem com essa declaração falsa. E a gente sabe muito bem que tanto o empresário Frank
quanto a dupla Rob Pilatos e Fábio Morvan declaravam à torto e à direito e assinavam contratos com patrocinadores dizendo que eles eram cantores e compositores, quando na verdade eles só dançavam muito bem e tinham um rostinho bonito. Em tese, eles também poderiam ser enquadrados na conduta de concorrência desleal, já que eles utilizavam de um subterfúgio para conseguirem sobrepor seus concorrentes. Colocar uma dupla no palco fazendo playback e colocar 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, para imitarem vozes que em tese teriam que ser feitas só por 2 pessoas? Baita concorrência desleal, hein? É como se você colocasse os Jackson 5 para cantar escondido e metesse um cara no palco dizendo que todas aquelas vozes saíam dele apenas. Tá de sacanagem, né? Evidente que eles não foram processados por nenhum crime. Primeiro, porque o direito brasileiro não se aplica lá na Europa, onde eles fizeram sucesso, ou nos Estados Unidos, onde receberam o Grammy. Mas, de qualquer forma, eles receberam uma punição muito mais duradoura, que é carregar a pecha de terem se envolvido na maior fraude da indústria musical. E essa pecha eles vão levar para o resto da vida. Então a gente pode dizer que a dupla Milli e Vanilli foi a primeira dupla musical do mundo todo que fez sucesso com cantores que não sabiam cantar. E essa história foi tão cabulosa que a Paramount Plus, que é um streaming, resolveu fazer uma série documental contando a história do caso do Milli e Vanilli. E ela vai lançar em breve essa série. Então fica aí a dica para quem gostou dessa história e pretende se aprofundar no assunto. Eu, por exemplo, assim que lançar a série, vou lá dar uma olhada, porque eu me lembro dos caras, da música dos caras e de como a fraude deles chocou o mundo todo. E você, jovem artista que procura o caminho do sucesso, fica a lição, né? Existem atalhos que a gente não deve pegar nunca, porque o preço que a gente paga é alto demais da conta. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius, esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!